Então aí tá os legitimados específicos, presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou Distrito Federal, o PGR, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe. Por que que teria essa cor diferente em alguns? Porque alguns legitimados, eles exigem que tenham um interesse dos seus representantes para ser colocado, para ser implementado um controle de constitucionalidade por eles. Peculiaridades do controle de constitucionalidade. Bom, a gente sabe que os efeitos do controle de constitucionalidade, vou até voltar aqui para quem não conseguiu ver, são ex tunc, ou seja, são efeitos retroativos, retroagem até a criação da norma. E efeitos erga omnes, ou seja, efeitos para toda a sociedade, são efeitos gerais, não ficam apenas restritos, se aplicam a todas as pessoas. Vinculantes, os efeitos também são vinculantes. Por que vinculantes? Porque vinculam todos os órgãos judiciais, os executivos, vincula todas as pessoas. E também tem o chamado efeito repristinatório. Mas repristinação não se usa no Brasil? Não, não se usa. Só que os efeitos repristinatórios no controle de constitucionalidade, acreditem, existe. Existe por quê? Porque se uma lei, temos uma lei A, e foi revogado por uma lei B, e essa lei B é inconstitucional, a lei A volta, porque essa não podia ter revogado essa nunca, ela é inconstitucional. Então aí existe controle de constitucionalidade com um efeito repristinatório, salvo se essa lei A também era inconstitucional. Aí não vai ter efeito repristinatório, saem as duas e vamos que vamos. Quais são as peculiaridades do controle concentrado de constitucionalidade? O professor Marcelo Novellino traz 5 peculiaridades que são muito interessantes. A primeira, a causa petente. Não é porque o legitimado falou que ameaça tal ou tal fundamento que o STF ou os tribunais de justiça só vão analisar esses. Não. Eles vão analisar todos os princípios e fundamentos que a Constituição Federal tiver e que possam servir de base para aquilo. Então, eles não se fixam apenas nos fundamentos expressos pelos legitimados. Ele apresenta todas as questões de interesse, abrange todas as normas sem problema nenhum. Segunda peculiaridade, não existe parte propriamente dita. É por isso que existem os legitimados específicos, porque você não entra com uma ação para você estar vendo essa inconstitucionalidade. O legitimado, representando toda a sociedade, entra com a ação e aí ela vai estar analisando a inconstitucionalidade para frente. Mas uma pessoa só não vai fazer isso. Então eles escolheram alguns legitimados. Então, e também do outro lado também não tem, né? Vai fazer quem? A outra parte é quem? A lei? Ou o legislativo? Às vezes o legislativo é o próprio autor da ação, então a gente não tem partes propriamente dita. A terceira peculiaridade seriam que alguns princípios processuais não são analisados nesse controle de constitucionalidade, nessa ação. Não são analisados, não são observados. Por quê? Porque você não tem como ter contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição nesse tipo de ação. Como você não tem parte, não tem autor e não tem réu, como é que você vai ter um contraditório, uma ampla defesa? Não tem como. Então, alguns princípios processuais são dispensados da observância e o processo continua normalmente. A quarta peculiaridade, não se admite desistência, assistência, nem intervenção de terceiro. A única intervenção que é aceita é o amicus curiae. Por que o amicus curiae? Porque o amicus curiae ele não é interesse, ele não tem nenhum interesse na parte, ele simplesmente é o amigo da corte. Ele ajuda os juízes, os ministros a estar fundamentando a sua decisão. Ele apenas vai estar expondo para os juízes, expondo para a corte os seus conhecimentos. Ele vai estar auxiliando a decisão dos julgadores, mas ele não vai estar influenciando nessa decisão. Então, essa intervenção pode. E, por final, a quinta peculiaridade seria a natureza dessa ação. A natureza dessa ação, ela é híbrida. Ela tem tanto o lado judicial quanto o lado legislativo.
A maioria da doutrina diz que o controle de constitucionalidade, quando é analisado numa ação e essa ação é julgada improcedente, ela não faz coisa julgada. Gente, por que ela não faria coisa julgada? Para você garantir que uma norma inconstitucional não permaneça no ordenamento jurídico. Se você não aceitar essa posição, e esse posicionamento é principal do Luiz Roberto Barroso, se você for de encontro com esse posicionamento, e aqui eu digo que eu já não sou, você estaria autorizando que uma lei de um ordenamento jurídico que foi analisada uma vez, foi julgada improcedente, nunca mais pudesse ser analisada, porque ela ia estar coberta pelo manto da coisa julgada, e uma lei inconstitucional ia ficar para o resto da vida no ordenamento jurídico. Então eu sou partidária desse entendimento do professor Luiz Roberto Barroso e acredito que a maioria é a maioria da doutrina e a maioria de vocês também, eu acredito. Por fim, o que se deve saber do controle de concentrado é que a lei inconstitucional, quando é julgada definitivamente inconstitucional, ela é julgada como nula. Ou seja, você adota o sistema americano de controle de constitucionalidade. O sistema americano que fala que as normas são nulas. O sistema austríaco falava que as normas eram anuláveis. O americano fala que é nula e o americano que é utilizado pelo controle concentrado de constitucionalidade. Bom, falado do controle concentrado, a gente passa para o controle difuso de constitucionalidade. Por que é difuso? Porque, ao contrário do concentrado, que concentra no STF e nos tribunais de justiça do Estado a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o controle difuso amplia, abrange a todos os juízes. Juiz monocrático pode, tribunal pode, STF pode, STJ pode, TST pode, todo mundo pode. Isso por quê? Porque além de ser difuso, ele também é chamado de concreto. Por que é concreto? Ele é realizado em qualquer espécie de processo. Processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. Você entra com uma ação, você é autor, entra com uma ação em face de um réu, você não quer a inconstitucionalidade que seja o seu objetivo principal. Ele é um mero acessório, ele é uma condição sine qua non para a análise do seu objetivo, para a análise do seu pedido. A inconstitucionalidade aqui, ela é uma questão prejudicial do seu processo. Então, você, autor, o réu, está num processo, está debatendo qualquer que for o pedido, qualquer que for o bem da vida que você queira, a homologação de uma decisão que seja. Você pode estar pedindo que uma lei que se aplica ao teu caso concreto seja analisada a inconstitucionalidade, e aí, por isso que se chama incidental, concreto, incidenter tanto, por via de exceção, por via de defesa, tem vários nomes esse controle. Os efeitos desse controle são, em regra, ex tunc, tanto quanto no concentrado. Só que no concentrado, existe a previsão legal de que pode ser modificado, pode existir a modulação dos efeitos temporal. Ou seja, ele em regra é ex tunc, mas ele pode ser ex nunc ou pro futuro se eles desejarem e assim conseguirem fundamentar a necessidade. Mas aqui no caso, a regra, e não tem previsão legal para ser outra coisa, mas eles aplicam analogicamente, é que seja ex tunc. E o efeito principal, a eficácia subjetiva da sentença. A eficácia subjetiva é inter partes, ou seja, a eficácia da decisão dessa sentença vai ser única e exclusivamente para autor e réu. Como aqui você está num processo não específico para a análise da inconstitucionalidade, ela é apenas uma questão prejudicial, você tem os legitimados que não são específicos. Qualquer um pode ser legitimado de um controle difuso de constitucionalidade. Basta você fazer parte de um processo judicial. Então, quem que pode entrar com um processo de um controle difuso de constitucionalidade? Autor, réu, requerente ou requerido, que vocês preferirem, e um terceiro interessado. E outra, mas duas pessoas podem fazer a análise desse controle. O Ministério Público, ainda que custos leges, e o juiz ex officio, porque esses últimos dois, eles têm obrigação, o dever de respeitar a Constituição. Então, eles são obrigados a estar fazendo esse controle. Então, independente até mesmo de
o juiz de ter conseguido, da pessoa ter colocado na inicial que ela acha que uma lei é inconstitucional para o seu caso, ela pode estar analisando, o juiz pode estar analisando ex officio. Abrange todos os atos normativos. Lembra que eu tinha falado lá para trás que a gente ia falar do objeto da ação simplesmente assim, utilizando o controle concentrado AD e ADC, porque eram os mais específicos? Aqui no controle difuso a gente vê a razão disso, porque aqui atos normativos secundários entram, emendas constitucionais entram, regimento interno do Tribunal de Justiça entra. Todos os atos normativos em geral são alvos do controle difuso de constitucionalidade. Mas a eficácia inter partes, então toda hora a gente vai estar vendo processos no mesmo sentido, sendo julgado tudo de novo? Não tem nada que possa fazer para a gente estar ampliando esses efeitos? Tem. O que acontece? Existe aquela previsão trazida da Constituição de 1934, da comunicação ao Senado Federal da decisão de inconstitucionalidade. O que eles fazem? O STF comunica ao Senado Federal de que uma lei foi considerada inconstitucional num caso específico, num caso concreto, e ela vai analisar se suspende ou não. E o Senado pode fazer o que quiser com essa decisão? Não. Ele pode suspender a eficácia da norma ou não. Mas uma vez que ele decida por suspender, ele tem que se regular pela decisão do STF. Ou seja, ele não pode abranger, ele não pode restringir a decisão do STF. Se o STF falar, olha, é inconstitucional em tal artigo, tira esse artigo de questão, é esse artigo, ele não pode falar, mas o outro também é. O Senado não tem esse poder. Ele só vai falar, não, é esse, então a gente vai tirar esse. Ou então o STF fala, é toda a norma, e o Senado vem falar, não, mas tem uma regrinha ali dentro que não é inconstitucional. Ele não pode fazer isso, ele tem que tirar tal qual a decisão do STF mandar. A decisão do Senado de tirar essa norma do ordenamento jurídico, ela traz uma mudança no efeito do controle difuso. Em regra, o controle difuso tem efeitos ex tunc, como falado. Mas, se for para o Senado tirar a lei de questão, os efeitos a partir de agora vão ser mudados e vão passar a ser efeitos ex nunc, ou seja, efeitos a partir da decisão. Essa é a única diferença que acontece quando se passa da suspensão da norma para o Senado. O resto eles não podem fazer mais nenhuma mudança. Só que essa comunicação ao Senado tem sido esquecida pelo STF. Eles estão fazendo algumas mudanças. Essa regra da comunicação, para ampliar os efeitos subjetivos da sentença, ela tem mudado para diminuir os processos, para acelerar a justiça, para dar uma maior segurança jurídica. Tudo isso os ministros têm pensado e têm arranjado alternativas para a gente ver um ordenamento jurídico mais célere. E aí que a gente entra nas nossas inovações do controle de constitucionalidade. A principal, ao meu ver, é a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade.